Mais esse momento, Senhor, em Tua presença. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por cada culto, cada oportunidade. Então agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa tarde, mais esse culto e o culto de logo mais, Pai. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos de coração, Senhor, pois nós queremos caminhar, Senhor, na direção correta, Pai. Nós queremos caminhar em um só objetivo, Pai, que este é, Senhor, estar seguindo a palavra de Deus, Pai. E nós sabemos, Senhor, que a única coisa, Senhor, que pode nos guiar para a direção correta é a palavra de Deus, Pai. E está escrito, Senhor, que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra, a palavra de Deus não há de passar, Senhor. E para que nós possamos, Senhor, seguir nela, Pai, nós temos que receber as suas bênçãos, receber os seus ensinamentos, Pai, que o Senhor dá através desses dois cultos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, que possamos abrir o coração para receber o que o Senhor tem para dar, Pai, e viver, Senhor, viver a cada dia melhor, procurar ser melhor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o desejo de cada coração aqui. Abençoe esse culto, Senhor, abençoe a cada um aqui, Pai, que possamos ter um grande momento em Tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Boa tarde com Jesus, igreja, amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, irmão Robério. Uma tarde agradável, né? Um tempo muito bom, né? E estar perto desse povo, esse companheirismo é diferente, né? Isso. E eu ia falando, não sei se eu sou um pouco friorento, mas eu estou sentindo um friozinho, né? Ah, é? Estou vendo os irmãos aí, o ar-condicionado ligado. Mais um companheirismo. E hoje vamos falar sobre o pai da fé, irmão Robério. Quem é o pai da fé, hein? Você já entregou, né? Quem é o pai da fé? Quem lembra? Quem é considerado o pai da fé na Bíblia? Abraão, parabéns. Quantas lições, né? Quantas lições, né, podemos tirar da vida de Abraão, da história de Abraão, né? Isso, e aí a gente pode perguntar, irmão Robério, como fazer para ter essa fé viva em nós, como Abraão conseguiu segurar isso? Verdade. E por que pai da fé, né, irmão Ronaldo? Vamos ver daqui a pouco, né? Isso. Por que ele teve tanta fé, assim, que se tornou o pai da fé, né? Exato. Vamos aprender, né? Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos ter aí um momento de reflexão nas lições que Abraão deixou para nós. Amém. Mas antes, vamos louvar a Deus com tudo que você pode, com o seu louvor, com a sua força, com a sua alegria. Amém. Louvem a Deus. Irmão Tiago. Amém. Vamos cantar, louvar ao Senhor. Minha alma suspira por meu Deus. Vamos ver? Sol bem facinho. Minha alma suspira por meu Deus. Minha esperança, ela vem do céu. Por isso não temo nada dos perigos em minha jornada. Eu tenho um Deus que está comigo para me ajudar. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Há momentos nesta vida que as aflições são fortes demais e parece que não vou suportar. Mas quando isso acontece, sinto minha força se acabar. Jesus aparece e me diz: vou te ajudar. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar.
as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Jesus está perto de voltar para com Ele me levar. Sabendo disso, o inimigo quer me atrapalhar. Não adianta ele lutar, pois Jesus está a me ajudar, e com sua ajuda certamente eu chegarei lá. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Aleluia! Vamos ler a Bíblia, Gênesis 12, verso 1 ao 3. E depois da leitura, o quarteto, Amanda, Isabel, Júlia e Naira, já estejam aqui para vocês cantarem após a leitura da Bíblia. Gênesis 3, Capítulo 12. 1 ao 3. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Amém. Pode se assentar. Cadê o quarteto? Está por aí não? Vamos ouvir o hino Tu Tens Valor. E muito valor. Mas será que você se valoriza? Uma coisa é ter valor, outra coisa é a gente nos valorizar, né? Quem se valoriza, irmão Robério? Quem fuma, está se valorizando? De forma nenhuma, né? Isso é muito bom, né? O que é se valorizar, né? Isso. O que é valorizar? Será que Abraão também teve esse exemplo para dar para nós? Esse critério, né? Esse critério, né? Vamos ver isso aí. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente aprender, né? Veremos. Reconheça que és um filho de Deus, condição que o concedeu quando morreu lá na cruz. Hoje nada te separa desse amor. Tu és vencedor, porque Ele te conduz. Este amor que o mundo não reconheceu e perdido vive ao léu, sem ter para onde ir, mas ao céu um dia vai te conduzir. Tu tens este direito, irás descansar ali.
conhece, te perdoou. Agora és escolhido, que tudo isso Ele te deu. És herdeiro da família de Deus. Se as lutas desta vida te entristecem, porém tu não esquece que Deus tem um grande amor. Hoje nada te separa desse amor, porque és vencedor e Ele te conduz. Certamente tudo isso findará, e então irás contar como bênçãos do Senhor. E se algo aqui jamais se resolver, na eternidade Deus tudo vai esclarecer. Tens valor, e o que passou já não importa mais. Teu passado Deus não conhece, te perdoou. Agora és escolhido, que tudo isso Ele te deu. És herdeiro da família de Deus. És herdeiro da família de Deus. Que bonito! Deus abençoe. És herdeiro da família de Deus. Isso é para te deixar mais tranquilo, né, Rona? Isso. Para nos deixar mais tranquilo de onde nós viemos, né? Verdade. Irmão Ronan, quem foi Abraão? De onde Abraão veio? Como é que surgiu Abraão aí na história? Quem lembra o nome do pai de Abraão? O pai de Abraão, quem lembra? Irmã, levantou a mão? A irmã não me lembra. Qual o nome do pai de Abraão? Tera. Isto, Tera, está em Gênesis 11, 31, né? E a região, não sei se é a cidade, a região era Ur dos Caldeus. Era Ur dos Caldeus. Isso, irmão Robério? O senhor que é um doutor na Bíblia? Eu sou... Exatamente, eles vieram, né? E é a família, quem Tera, a família de Abraão, as descendências, como é que era? Eles eram cristãos, eles eram... Eram idólatras, né? Idólatras. Mas Deus escolheu Abraão e ele aceitou. Porque ele poderia não ter aceitado obedecer, né? Mas, graças a Deus, Abraão aceitou a seguir a orientação, a promessa de Deus. Isso traz para nós a primeira lição, né, irmão Ronan? Que muita gente se sente incapacitado, né? Para atender algum chamado. Muita gente se sente incapacitado e fala, você... Muita gente duvida da sua própria salvação por conta do meio que vive, né? Por conta colocado. De onde vem. Então as pessoas falam, mas eu até desistem, né? Muitas pessoas até desistem de continuar, falam, não tem chance para mim, não tem como, né? Isso. Mas... E o senhor colocou bem, pessoas duvidam por causa do meio que ela vive. E o meio é tão importante que Deus pediu para Abraão separar. Não é isso? É verdade. Pede para ele sair do meio da
parentela dele. Aí a gente já pega talvez a primeira lição de Abraão que podemos aplicar na nossa vida e devemos aplicar. Se você fica no meio de pessoas que não têm a mesma fé, aquilo vai atrapalhando a sua. Isso pode ser no sentido espiritual, mas às vezes até de negócio, de propósito. Às vezes você está com fé ali de desenvolver uma carreira, um negócio, e o outro do lado não acredita. E aí, de tanto ele falar que aquilo não vai dar certo e tal, termina em algum momento te contagiando. É verdade. Você crê na cura, um exemplo, né? Crê na cura, mas convive com pessoas que são incrédulas, não creem, aquilo pode te influenciar negativamente. Para evitar isso, Deus já pediu a Abraão que saísse do meio da parentela. E aí fica a pergunta: qual a promessa de Deus na sua vida que está exigindo que você saia do meio da parentela? E essa saída, né, irmão Ronaldo? No caso de Abraão foi uma saída física ali, né? Isso. Uma saída física. Não quer dizer que você precisa sair. Talvez seus pais não são cristãos, não quer dizer que você tenha que sair da casa de seus pais nesse momento. Mas é uma saída de espírito. E a saída de espírito, exatamente. Exato. Né? Você precisa saber qual é o seu meio espiritual que você está envolvido. Aquela média, a gente falou mais cedo, a questão da média, explica aí, dos 5 às 5 pessoas. Existe uma pesquisa de um professor americano que ele deu o nome de contágio social. Tem literatura sobre isso. O princípio dele foi o seguinte: as pessoas com quem nós convivemos influencia ou não na nossa vida? Cientificamente, né? Essa foi a pergunta. E no trabalho dele, ele concluiu o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas, das 5 pessoas que nós mais confiamos. Pai, esposa, esposo, filhos, irmãos, conta como uma pessoa. E as demais, aí você conta mais 4, mais próximo a você. No geral, o seu nível financeiro vai ser a média dessas pessoas, o seu nível de felicidade, o seu nível de disciplina, você vai ser a média dessas pessoas. Então, como que faz para você elevar o seu contágio social? Procura, se essas pessoas não é uma boa influência, procura mudar. Né? No sentido natural, você vai fazer um curso, né, conhecer pessoas diferentes. No sentido espiritual, se aproximar de pessoas que têm uma fé mais elevada. Né? E automaticamente separar daqueles que não têm fé. Para que não venha sugar o pouco que você já tem. Às vezes você já está ali pendengando. Aí o outro vai e ainda suga, aí como diz, né, irmão? Aí bagaçou tudo mesmo, né? E novamente, isso espiritualmente, né? Porque você muitas vezes não pode escolher onde você trabalha. As pessoas que vão estar ali do seu lado na mesa ou onde quer que você trabalha, você não escolhe as pessoas, os colegas de escola, você não escolhe, né? Você simplesmente tem que estar ali por um objetivo e precisa estar ali. Agora, esse envolvimento da média das 5 pessoas é o envolvimento espiritual, né, irmão Rona? É envolvimento espiritual. Se aplica em tudo, Se aplica em tudo, inclusive no espiritual. Inclusive no espiritual, lógico. Agora, segura aí. No espiritual, a gente tem... A intenção é boa, mas não sei se funciona na prática. A gente fala assim, esteja com alguém que é melhor do que você. Vamos ver se isso funciona na prática? Né? O meu lema é estar alguém espiritualmente melhor do que eu. Né? Então o irmão Roberto está mais elevado. Certo? Se eu tenho esse lema, ele também tem. Né? Eu quero estar com alguém melhor do que ele e ele também tem. Aí eu me aproximo dele, a minha fé está baixa. Meu nível espiritual está baixo. O que ele vai fazer? Vai me descartar, porque o lema dele é estar com alguém melhor. Então nada melhor do que você elevar o seu nível. Elevando, automaticamente você já afasta daquele maledicente e tudo, e vai se ajuntar com o outro também do mesmo nível, que é um nível elevado. Porque senão, se você está no nível baixo, não tem como de nível elevado ter comunhão com você. Isso. Concorda? E no casamento também. No casamento também, casar com um cônjuge que seja melhor do que você, principalmente espiritualmente, né? Materialmente não importa muito. Mas espiritualmente. Eu sempre dizia assim, quando eu era solteiro, ruim por ruim basta eu casar com uma pessoa mais ruim do que eu. Né? Procurar esse critério. Tudo isto é para colher bons frutos. Né? Isso.
O irmão Brana fala sobre Acabe. Já era ruim, casou com a Jezabel, que era pior do que ele. O que aconteceu? Deus abandonou Israel por causa daquele casamento. Então isso, se o rapaz declarar isso, a moça declarar isto, vai fazer os jovens orar mais e ser mais crente. Ó, se eu não for crente, eu não vou casar na igreja. Ninguém vai querer casar comigo. Tanto a moça como o rapaz, como diz o ditado, vão ficar velhaco, né? Ficar velhaco. Verdade. Exato. Então você eleva o seu nível para você atrair a pessoa de qualidade, né, pastor? Um dia uma moça lá, ela falou assim, eu vou ter que investir mais sensual para casar, porque senão não caso. Eu falei, você vai casar com um rapaz adúltero. Sensualidade vai atrair adúlteros, você vai casar com um adúltero. Você tem que vestir do Espírito Santo para você casar direito, senão você não vai ter um bom casamento. Verdade. É verdade. Verdade. E só para essa parte do envolvimento, porque existe muitas pessoas falam assim, eu convivo, mas eu não deixo me envolver. Né? Às vezes anda com amizades, acontece muito com jovens Não isso. existe, você conversa para boi dormir. É verdade. Como é que fala? Como é que você acabou de falar aí? Eu convivo, mas eu não deixo me envolver. O irmão Brana fala, gente, é chamar o irmão Brana de falso. O irmão Brana disse, não tem jeito de você deitar com um cachorro e não amanhecer cheio de pulga. A mensagem, por que não somos uma denominação? Não tem como. Você é produto do meio. O irmão Brana disse, você é produto do meio onde você convive. Verdade. E se você fizer essa separação espiritual, você pode fazer sua própria autoavaliação. Você sente vontade de estar no meio? Né? Se você sente vontade de estar naquele meio, está ali, provavelmente seu espírito está envolvido com o espírito daquelas pessoas. Lógico. Né? Porque se primeiro sinal para você falar, não faço parte, é se você não sente atraído por aquilo. Você não vive naquele meio espiritual. Isso não quer dizer você trabalhar numa empresa só incrédulos, então você não pode trabalhar mais. Jesus disse, eu não peço, como é que é a oração eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, que não receba a influência daquele meio onde trabalha. Isso é importante, você saber como se não está, como é que a gente usou, irmão? Você saber não se envolver, não ser parte daquele espírito, né? Abraão foi retirado da sua parentela. Não é isso? Por conta do espírito que vivia. Você pode ser retirado da parentela do mundo se você está envolvido com isso, e espiritualmente, não sentindo vontade de compartilhar, principalmente os momentos de lazer. Por que Deus pediu a Abraão para separar da parentela? Ele disse, porque senão sua fé não vai passar do nível da fé deles. Não vai passar. E não passa mesmo. Isso aí você pode... você pode pegar no natural mesmo. Essa lambança de parente com parente. Todo dia na casa, é mamãezinha. Mas chega lá, é mamãe que não tem princípio cristão, leva os filhos, as filhas para a casa da mamãe que tem princípio cristão. Sua fé não vai passar do nível da fé da sua mamãe. A primeira coisa, por que não corta o cabelo dessa menina? Está muito espontado. Água mole bate em pedra dura até que fura. Logo você está cortando. A mamãe falou, vou cortar, está feio mesmo. Sua fé vai voltar, regredir já ao nível da fé da sua mãe incrédula, do seu papai, do seu irmão, do titi. Lambança, gente. Quando você aceita Jesus, tem que cortar esse cordão umbilical da lambança. Amar é uma coisa e lambança é outra. E se posicionar, né, irmão Roberto? Por exemplo, trabalho. Às vezes tem um colega ali, engraçado, gosta de contar uma piadinha que te afeta. Né? Afeta ali na fé, na atmosfera. Você não tem que sorrir disso. Né? E aí quando a pessoa conta, você fica calado, aí depois você fala, mas é para sorrir? Aí ele vai te respeitar. Não vai contar mais para você sorrir. Fala, não, eu gosto de uma boa conversa e tal. Eu acho que isso aí não agrega. Né? É o seu jeito e tal, mas... eu não acho que agrega. Não joga para a igreja, não, porque senão você vai servir de piada. Fala que é você. Fala, não, eu acho que a gente é capaz de mais do que isso. Educado. Da próxima vez ele vai te respeitar. E aí você vai se posicionando, vai ganhando espaço. Veio falar de tal isso da fé. Você fala, olha, eu tenho a minha fé, gostaria de ser respeitado. Você tem a sua e respeita. Aí a gente vai bem. Né? Já que eu não vou convencer você e nem você a mim... Então, a gente não fala de fé, aqui a gente fala de negócio. Tá tudo bem para você?
Você falou isso, posicionou, foi sério, as pessoas vão te respeitar. Deixa que você faça o seu trabalho. Eu acho que... Você precisa aprender a criar o seu mundo lá na empresa, na sala de aula, repartição pública, na escola. Na escola, sala de aula na escola. Aprender a criar o seu mundo. O irmão Brana disse na mensagem Fé Perfeita, Jesus viveu aqui, mas ele não viveu no mundo das pessoas. Ele criou o seu mundo da fé perfeita para ele viver dentro dele. Isso. Verdade. Então, se posicionar. Se você fizer a sua parte, as pessoas vão te respeitar. Agora, se você não fizer, o seu trabalho é relaxado, falta, chega atrasado, aí eles vão usar isso. Né? Aí você pede força. Para ir para o próximo tópico, muito importante nisso aí, irmão Ronan, a resposta que muita gente pergunta, acho que todo mundo já ouviu essa pergunta, por que você não faz isso? A sua religião não permite? Ou algumas pessoas respondem, eu não bebo, ou eu não corto o cabelo porque a minha religião não permite. Uma mulher fala, eu não uso calça porque minha religião não permite. Aí fraquejou. Fraquejou. Quando você fala isso aí, você entregou os pontos. Eu tenho visto, irmão Ronan, pessoas que não são cristãos e não bebem. Por quê? Será que a religião... Não tem religião, não é a religião. É uma graça que ela tem de não estar bebendo. Ele determinou de não beber. Não beber. Então, não é a religião. Fizeram a pergunta para o irmão Brana. A religião permite tudo. Tudo é permitido, mas você, se é um filho de Deus, tem o Espírito Santo, você não sente vontade daquilo. Então, não é a religião que não permite. A palavra mais correta é essa. Você te convenceu que aquilo não é bom para um crente. Viver bêbado, viver fumando... Se Deus que tivesse feito o homem para fumar, tinha criado um chaminé, e nariz não é chaminé, não é? Não é bom para um crente. Você se convenceu que aquilo não é bom, por isso que você não fuma. Vai destruir seu fígado, seus pulmões, né? E a Bíblia disse, ai de quem destruir o templo de Deus, que sois vós. É verdade. Então, não é a religião, é você se construiu, você é uma outra pessoa, você é um filho de Deus e... Não é a religião. Então não responda mais, minha religião não permite. Não é isso, está errado. Não existe isso. Eu sou o templo de Deus. Não fumo, né? É câncer, isso. É tanta doença. Não bebo, eu escolho não beber. Vou me drogar, beber, para quê? É eu. Aí, claro, se abrir brecha, falar da Bíblia, aí você cita, nós somos o templo do Deus vivo, Ele opera em nós e Ele não vai descer num vaso sujo, cheio de bebida. Então, eu escolhi esse caminho. Eu escolhi. Quando você fala, você posiciona. Né? Colega na sala ofereceu droga. Se você for brigar, às vezes eles até te perseguem. Fala, né, segue seu caminho aqui, eu estou aqui para estudar. Né? Eu escolho estudar. Fala assim, eu escolhi estudar. A droga vai atrapalhar meus neurônios e tal. Né? E aí você vai vencendo, vai se posicionando e vai vencendo. E isso não é uma briga, né, Rona? Porque você não tem que brigar, isso faz mal, você fala, não, eu não uso. Posso te falar uma coisa? Eles respeitam. Quando você se posiciona... Se for posicionado, respeita. Respeita. Então... Eita, isso é democrático. Determina... Você diz para ele, assim como eu respeito você usar sua droga, tomar sua cachaça, respeite eu não usar. Eu respeito, nós vivemos num mundo democrático. Exatamente. Isso. E aí não fica condenando eles, né? Que fica aquela coisa, você não pode e tal, não. O seu próprio comportamento já condena ele. Lá no interior ele está se sentindo condenado, né? Que a pessoa que usa droga, ele já está com a autoestima baixinha, ele está se destruindo. E ele sabe disso. Ou qualquer outra coisa. Agora, irmão Ronan, quando você toma uma decisão, às vezes as pessoas perguntam, mas se eu não fizer, se eu não me envolver, eu vou ser excluído, eu vou ter problemas, eu vou perder um emprego, está difícil aí fora, eu preciso daquilo e tudo mais, e começa a questionar. Aí vai ter que ter uma conversa com Abraão, né? Abraão, olha aqui o que aconteceu. Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O Senhor disse para Abraão, e o que Abraão, logo aqui no verso 4, assim partiu Abraão. Não está falando, isso. Abraão questionou a Deus, mas e Senhor, o que eu vou encontrar? E deixar como é que vai ser? Exatamente. Meus amigos. E vou eu tenho... desagradar meus pais. Eu já tenho uma vida eu já tenho uma vida estabelecida, e não pode ser aqui, né? Começa a querer dar opções para Deus. Exato. Né? Mas por quê? Uma coisa que o ser humano ele tem é medo. Isso é do ser humano.
Todo ser humano tem uma substância na hora que ele vai tomar uma decisão ali que faz com que ele sinta uma apreensão, né? Isso é natural do ser humano. Mas a fé supera o medo. Exato. Né? Irmão Robério, no meio das empresas, quando elas vão produzir um produto, a primeira pergunta que elas fazem: para quem nós vamos vender? É este que tem que gostar do produto. Toda empresa competente sabe que o produto dela não vai agradar a todo mundo. Ou nem todo mundo vai poder comprar. Então, toda a campanha, toda a produção é feita para vender para aquela pessoa. Por exemplo, você não vê propaganda da Ferrari em qualquer lugar, né? Porque ela sabe que é muito poucas pessoas que têm condição de comprar. Então, já é feita para os ricos e é ofertada para os ricos no ambiente dos ricos. Ambiente de classe média e pobre não vê nem foto de Ferrari, né? Então, porque ela já tem consciência. Agora, Volks, Fiat, né? Dizendo que é carro de pobre, mas termina sendo. Aí você vê, em todo lugar você vê propaganda e tudo. Por quê? Porque eles têm consciência do seu cliente. E aí sabe selecionar até as palavras. Nós temos que ter consciência de quem a gente quer agradar. Porque é isso que determina o nosso sucesso. Né? José, no Egito, ele chegou a ser vice-faraó, né? O cargo mais baixo dele. Por quê? Através de Deus, claro, ele agradou a pessoa certa. Ele não precisava agradar todos os egípcios, mas precisava agradar a pessoa certa, né? Abraão soube escolher a quem agradar, nesse sentido, a quem obedecer. O problema nosso é que a gente quer agradar todo mundo. Aí quem agrada todo mundo desagrada a Deus, né, pastor? Que vergonha, né? É. As pessoas do mundo nos dão lição de moral. Eles sabem a quem eles devem agradar e nós queremos agradar Raimundo todo mundo. Foi a tese de Kennedy, presidente Kennedy. Ele disse: o caminho da vitória eu não sei não, mas o caminho da derrota eu sei, é querer agradar a todo mundo. Isso. Né? É igual o político, aquele político que não tem posicionamento, quer agradar a todo mundo, termina, ele não conquista confiança nem de um lado nem do outro. Já o posicionado pode não ser eleito, mas ele tem aquele público que sempre agrada dele, porque ele tem posição. Cristão, mesma coisa. Não dá para agradar todo mundo, não tem como agradar todo mundo. Jesus disse: não tem como agradar a dois senhores. Até nós mesmos. Tem hora que a gente quer fazer coisa que, se a gente for seguir a nossa vontade, levantar tarde e tal, não vai fazer o outro lado, que é trabalhar. Né, irmão Pedro? É por aí? O que o senhor diria? Né? Que o senhor tem experiência de vida, para o jovem principalmente. Rapaz, é complicado esse trem, né? Dá para agradar todo mundo, irmão Pedro? Hoje, vocês estão falando em empresa, a coisa mais difícil hoje é contratar, né? Hoje as pessoas elas não estão em busca de se profissionalizar, elas querem saber quanto vai ganhar, né? Não quer passar o preço do negócio, né? Saber o que realmente tem que... As pessoas só entendem qual é o meu direito, né? Mas os deveres dela, ela realmente não tem essa... Não está muito preocupada, acha que... como você falou, querer acordar tarde achando que o emprego vai bater na porta, né? E não é assim as coisas, né? Mesma coisa da vida cristã. Se nós não tivermos um posicionamento com as coisas de Deus, nunca a gente vai conseguir ser bem-sucedido. Não adianta o cristão ele achar que ele vai levar uma vida aleatória, as coisas vão acontecer para ele de forma positiva, né? Não tem como. Não tem. Graça, né? Você não consegue agradar a Deus e, infelizmente, você vai agradar alguém, né? Então, se você tem nós temos que ter essa convicção, né? Na palavra. Para nós sermos bons cristãos, nós temos também que ter que ser bons profissionais. Tudo no nosso meio é uma cobrança, né? Se você quer ser um bom cristão, você também tem que entender que no lado pessoal você também tem que ser um bom profissional, porque esse é o teu testemunho. É igual você falou, não precisa você falar para a pessoa: eu não bebo porque eu sou um crente. Não, eu não bebo porque a minha ética é não beber. Agora, existe um ensinamento bíblico para isso. Eu não bebo porque a palavra de Deus não permite que eu faça isso. Eu vou dar um exemplo de mim próprio. Eu, quando me afastei, eu bebi, né? Mas quando eu tomei o posicionamento de voltar para a palavra, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me corrigir de todas as formas.
Então, isso não cabia dentro do meio cristão, isso não cabe dentro do meio cristão. Então, nós temos que ter essa consciência. Tem coisas que, se você quer chegar lá em cima, você vai ter que abrir mão. Tem que abrir mão, porque não tem como você agradar a Deus ou agradar ao mundo, e ao mesmo tempo, você tem que agradar alguém, e nós temos que agradar a Deus, essa é a grande verdade. Amém. E você pode pensar agora aí, a quem você está agradando? Não se pode agradar a dois senhores. E se por um motivo você não está agradando a Deus, a quem você está agradando? Por exemplo, trazendo para o dia a dia, né? No normal, todos nós pelo menos temos que ter um momento ali para você alimentar seu espírito. Como? Leitura da palavra e orando, não é isso? Isso é nosso. Cada um tem o seu momento. Eu dei o testemunho de manhã do meu filho. Ele determinou em passar no concurso público. O que ele faz? De manhã até de noite, debruça em cima dos livros para estudar. Se nós quisermos nos determinar a ir para o céu, debruçar em cima desse livrão chamado Bíblia e mensagem. Senão não vai não. Se meu menino não fizesse isso, ele nunca passaria em concurso nenhum. O senhor Roberto sabe disso, né? E assim é ir para o céu. Se nós não debruçar em cima desse livrão e com a alma, olha, larga a mão dessa ideia, não vai não. Não vai não. Então, né, junto aí, ele ao escolher estudar, abriu mão de outras coisas. Abriu mão de outras coisas, lazeres, ele gostava muito de ir em festinha, lazer, acabou tudo. Acabou tudo. O senhor pregou de manhã sobre rede social. Está ali, é envolvido, é bom, é feito para ser agradável. A rede social ela permite derramar muita dopamina, porque você começa o vídeo pequenininho, aí logo conclui. Toda vez que conclui, o seu corpo libera, porque ele entende que concluiu mais uma tarefa, sem esforço, né? Então, mas naquele momento você tem que falar, nesse momento eu vou continuar me agradando ou vou agradar o senhor? Né, irmão Pedro? Uma outra coisa também, assim, a gente também tem que ver o que está nos atrapalhando. E você tem que ter a decisão própria, né? De falar assim, eu vou, a partir de hoje, eu mudo isso aqui porque eu preciso alcançar isso. Eu vou citar um exemplo de mim mesmo. Eu gerenciei 33 anos na área do varejo, comércio, né? Eu gerenciei, fui comprador, fui supervisor de empresa. E tinha algumas coisas que me atrapalhavam na minha vida cristã, né? Como sempre me atrapalhou. Então, eu cheguei à conclusão, infelizmente, a gente só tem coisas que a gente só aprende depois de velho, né? Mas a gente aprende, essa é a grande verdade. Uma hora você tem que aprender. Então, o que acontece? Eu fui começar a avaliar a minha vida em que estava me interrompendo a minha vida cristã, né? Então, eu tive que fazer uma mudança de percurso toda na minha vida profissional para me atingir o meu objetivo. Eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para filho, para esposa, para minha casa, eu vivia inteiramente para a empresa. E isso me atrapalhava a minha fé. Por mais que eu vinha no culto, mas o envolvimento lá fora era maior do que o que eu aprendia na igreja. Então, o que acontece? O que é que eu pensei comigo? Eu preciso mudar esse contexto, porque eu não posso achar que ganhar dinheiro ou ter uma vida profissional estabilizada vai me levar para cima se isso está me atrapalhando. Mas aí depois veio a questão, eu mudei a minha maneira profissional. Hoje eu tenho mais tempo na minha família, para os meus filhos eu acompanho mais, levo meu filho todo dia para a escola, hoje eu dou atenção para a minha família, mas eu não deixei meus ganhos. Mas eu mudei a minha rotina, mas eu priorizei a palavra de Deus, porque eu sabia que tinha alguma coisa que estava me atrapalhando. Então, tinha que, para mim, chegar lá em cima, foi o que eu falei com o pastor um dia, eu não posso deixar que as coisas, essa linha fique me enrolando toda a vida, como que eu vou chegar lá em cima? Então, o cristão, tanto na questão profissional, como na vida cristã, ele tem que saber o que é melhor para ele. Mas tem que entender também o seguinte, eu posso ganhar meu dinheiro, posso ter um bom carro, mas isso não pode me atrapalhar de eu ir para o céu. Isso não pode. Se isso te atrapalhar, é melhor que largue. Agora a Bíblia fala, se o teu olho esquerdo ele te atrapalha, arranque ele e joga fora. Então a mesma coisa na nossa vida. Se você pode ter toda uma questão financeira, você pode estudar, você pode ter uma boa faculdade, mas contando que isso não te atrapalhe, chegar lá em cima, isso é uma dádiva, né? Isso chama prioridade. Não deixe nada atrapalhar sua prioridade. É verdade. E aí, o irmão Ronan, foi o que aconteceu com Abraão, né? Por que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro
a raiz de todos os males, né? Quando você torna o dinheiro um Deus, a riqueza, ela se torna um Deus na sua vida, você começa a adorar, e você não pode adorar dois deuses. Logicamente, você está colocando essa vida acima de Deus. Abraão era um homem que tinha fazendas, né, que tinha riquezas. E quando Deus falou, aparta-te da sua parentela e vá, ele saiu, ele pegou tudo que ele tinha e foi. Ele simplesmente confiou em Deus, né? Então, quando você você precisa tomar uma atitude por a posição que você toma de ser cristão, confie em Deus. E o bonito é que quando Abraão decidiu separar de tudo, 7 reis poderosos com seus exércitos, não deu conta de barrar Abraão com seus cutelos velhos, seus pastores de gado lá. Agora, 7 reis. Abraão passou igual um trator de esteira por cima. Gente, a importância não é quantidade, é qualidade. E Abraão nem sabia o que viria a acontecer. Não, né? Ele nem sabia, nem imaginava. Deus não falou para ele que ia dar sucesso para ele. Não. Deus honrou a definição, a determinação dele. E à medida com que a história desenrola, acontece, a gente vê a mão de Deus agindo na decisão de Abraão. Isso. Deus deu a promessa, né? Mas não ficou explicando o meio, como que ia ser feito. Não. Né? Então Deus já nos deu a promessa, nós seremos vitoriosos. Ele não fica dando detalhe. Aí tem hora que você pensa que acabou tudo. Acabou não. No final, vai ser vitória. Né? É igual você dizer, você diz, eu quero ir para o Rio de Janeiro. A pessoa diz, então pega a BR-040. Só que a pessoa não conta que tem curva à direita ou à esquerda, tem buraco, tem aclive, declive. Diz, você vai chegar lá. Só que não conta os problemas da estrada. Assim é Deus. Se você tomar minha palavra, você vai chegar no céu. Só que Deus não detalha, dizendo que vai ter luta e aflição. Ele disse, é esse caminho. Você permanecer nele, vai chegar lá. É verdade. Prosseguindo, irmão Roberto, em Gênesis 12, Abraão passa por mais uma experiência, que ele foi para o Egito, acho uma visita rápida, alguma coisa assim, e no Egito eles tinham aquele costume feio, né, de matar o homem se a mulher dele fosse bonita, porque tinha uma lei lá que eles não podiam tomar a mulher de um homem casado. Aí, para violar essa lei, eles matavam o homem, aí ela ficava viúva, aí o faraó podia pegar ela para ele. E Sara, muito bonita, aí Abraão fraquejou nesse momento. Né? Falou aqui, nós temos que ajudar Deus a cumprir a promessa, né? Que senão Deus não cumpre. Às vezes a gente fica assim também. Aí ele falou, Sara, fala que você é minha irmã, né? Porque senão, se eu for seu esposo, eles vão me matar para te possuir. E assim foi. E aí ele, né, falou, não, é minha irmã e tal. E aí logo o pessoal de Faraó ficou sabendo, olha, tem um casal aí, a mulher é muito bonita, e é a irmã dele, o senhor pode casar com ela. E já levou ela, né, para Abimeleque, é isso, pastor? Abimeleque. Enfim, Abimeleque era um homem justo, tal, e Deus intercedeu e falou, não toca nela, é mulher do meu servo e tal e tal. E voltou para Abraão, ela não foi tocada. Mas, irmão Robério, ou quem quiser falar, ou pastor, precisava Abraão mentir? Querendo ajudar a Deus. Né? Queria ajudar a Deus. Fez foi atrapalhar mais. Né? Será que Deus não podia livrar? Deus tinha dito que dele saía uma descendência como as estrelas do céu? Agora é fácil a gente, né, no lugar de Abraão, não, eu me posiciono. Mas será que hoje, irmão Robério, hoje, será que a gente, né, o pastor citou de manhã, né, tem o rapaz mentindo para conquistar a moça, não seria algo parecido? Com certeza, né? Com certeza. Mentir para ter aquilo que já é promessa? Verdade, com certeza. E é importante, irmão, por isso que eu gosto das histórias, que a gente vê que mesmo as pessoas que estão... Abraão fez isso, né? A gente vê pessoas que fizeram obras muito grandes, né? Fraquejou. Tiveram seus momentos de fraquejar, né? Mas... Isso mostra que nenhum de nós estamos isentos. Aí Paulo disse em Coríntios 10, estas coisas ficaram escritas para aviso nosso. De temor, Deus, se aconteceu com Abraão e eu, tem misericórdia de mim. Para trazer temor para nós, não apontar o dedo, está condenando. Abraão não valia nada. Uma vez eu vi um pastor condenando Pedro. Pedro era um moleque, negou Jesus. Eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus, esse homem é corajoso demais, meu Deus.
Pedro, sendo um apóstolo, o irmão Brana disse que apóstolo era o cargo mais alto no ministério, fez isto, e eu, que não sou um João ninguém, isso tem que causar temor em mim, não condenar ninguém. É verdade. É aprender a orar pelo próximo, né? A perdoar. Vigiar, né, para não cair. Vigiar. Se cair, assim como Deus teve misericórdia de Abraão, de Davi, de Salomão e de tantos outros, que Ele tenha de nós também, né? Se porventura a gente cair. E como humano a gente tem sempre esta tendência. Mas saia do erro o quanto antes, enquanto há misericórdia. É verdade. Agora, vindo para também outro momento, né, que aconteceu quando Abraão recebeu a promessa, né, do filho. E aí o que acontece? E aí ele começou, aí sim, a Sara duvidou, né? Que já era velha, né? Como que pode nessa idade, né, conceber um filho? E outra, aí entra a prova, depois de tantos anos, sabendo que Sara era estéril, depois de tantos anos que eles estavam ali, eles não acontecia, aos olhos humanos era impossível aquilo ali. Isso. Esse momento, só para contextualizar, fala ali quando os anjos descem, né? E dá a promessa que Deus ia dar o filho e tudo. E aí, coloca no lugar de Sara. A essa altura ela já estava bem avançada. Se Deus quisesse dar um filho através dela, por que não deu quando eu... Né? Ela pode falar, quando eu era nova. É fácil a gente condenar a Sara, né? Mas no lugar dela, por que Deus esperou envelhecer? Dava para rir mesmo. Né, pastor? Dava para rir mesmo. Por que Deus não seguiu o caminho natural das coisas? Né? Por que Deus não chega na minha casa antes do meu filho se desviar e ir para as drogas? Né? Por que Deus não chegou antes do meu comércio quebrar e eu me endividar todo? Isso é com Deus, cabe a nós obedecer. Deus precisava nos morrer, né? Nós estamos na olaria de Deus. E nós aprendemos que toda vez que foi tomada decisões pelo entendimento humano, foram tomadas decisões erradas, né? A decisão nossa é sempre... Decisão errada. Então, quando você pede uma cura, quando você pede a Deus para abençoar a sua família, e Deus manda luta, Deus permite que seu filho às vezes saia da igreja, às vezes Deus manda uma dificuldade, e aí você quer questionar e tentar tomar decisões. Deus não olha para mim, eu não vou para a igreja. Exato. Né? Ou então toma decisões que trazem muitas vezes consequências sérias para a vida. Exato. E nós temos tantos exemplos que se apenas confiasse, ia receber. Isso. Prosseguindo depois da promessa, mas aí não vinha, né? Não acontecia. Aí Sara falou, olha, Abraão, eu vou te dar aqui a minha serva, tá nova, bonita, né? Quem lembra o nome dela? Agar, isto, né? Era egípcia. Fica com ela, porque vai ser desse jeito então. Mais uma vez, né? Nesse caso, Sara. Olha só, Abraão com a fé lá em cima. Mas Sara, a fé estava mais baixa. E aí ele aceitou. Porque poderia ter não aceitado. Ele poderia falar, não, Sara, se Deus prometeu a nós, vai ser através de você. Você é que é a minha esposa. Mas aí ele cedeu, né? Às vezes, claro, Abraão não ia largar de Sara. Mas você vê que a fé do outro mais baixa, no momento ali de luta, de pressão, você tende a ceder. Em vez do mais baixo subir, é você que desce. Aí vem o cônjuge, né? O casamento. Isso. Cuidado com seu cônjuge atrapalhar a sua fé. Sara atrapalhou Abraão. É mais fácil descer do que subir, né, pastor? É mais fácil descer do que subir. É mais fácil se mundanizar do que se santificar. Exato. O irmão Brana disse que 2 mundos estava Ló dentro de Sodoma. Ou a glória de Sodoma dominava a fé de Ló, ou a fé de Ló dominava a glória de Sodoma. Mas o mais fácil é o pior acontecer, né? Que você acabou de falar. A glória de Sodoma dominou a fé de Ló. A glória de Sara dominou a fé de Abraão. Isso, porque no momento de fraqueza todo mundo tem, aí desce... Aí ela vem apresentando lógica e razão. Abraão, eu sou velha, não tem como. Aí, pega aí essa Sara, essa Agar. Todo pecado vem enfeitado, aveludado de razões. Tem argumentos, né? Argumentos, lógica, razão.
Pois é, Exato. Deus, isso, irmão Ronan, começou quando Deus deu a promessa, ele pediu para Abraão olhar para os céus, né? Contar as estrelas, e disse que aquilo, a quantidade seria a descendência dele, Isso. não é isso? Isso aí é a promessa. Segura aí, segura a promessa. Nesse contexto de fé, né? O cônjuge, às vezes, você mesmo sabe, você sabe como é que está o seu nível. Aí o seu cônjuge está lá esforçando, segurando, né? A fé lá em cima, está levando, né? Está levando. E você está lá embaixo, relaxado e tal, se segurando nele. Mas um dia ele pode cair, né? E quando cair, pode ser que ele não levante. Aí você vai sentir saudade. Saudade. Então, vigiar muito. Abraão caiu, mas né, ali foi um momento e levantou, e graças a Deus. Mas ele poderia ter caído, podia, né? Vai para o mundo logo e bagunça. Tem um amigo meu que não está congregando, ele falou para a esposa, olha, se você não me ajudar, eu vou bagunçar mesmo. Né, porque ele não está congregando, mas é decente e tal. Ele falou, ó, se você não me ajudar, eu vou para a bebida, vou para a farra. Então você decide aí, porque assim, se é para bagunçar, não bagunçar mesmo. Aí, graças a Deus, ela se posicionou e ajudou ele. Eu falei para uma irmã há poucos dias, separando, divorciando do marido, que o marido quer ser crente, luta para ser crente e pôr o lar em ordem. E ela disse que ele está cobrando demais, cobrando demais. Ela é muito relaxada, espiritualmente. Eu disse, irmã, a senhora vai ter saudade disso um dia. Se Deus tirar a mão desse homem, ele volta para as drogas, porque ele saiu das drogas. Ele volta para as drogas, para a cachaça. E a senhora vai ter saudade desse homem que tem sede de Deus. Seu lar vai ser um inferno. Isso. Mas, infelizmente, ela não valorizou. Cuidado, irmã. Cuidado, porque né, é uma história... Coisas que não voltam. Caminho, né? às vezes, sem volta, naturalmente falando. Né? Às vezes, sem volta. Qual o próximo passo aí, irmão Robério? O senhor estava na promessa, né? Eu ia explicar justamente por isso, né? Deus chamou Abraão quando ele deu a promessa e mandou ele contar as estrelas e dali seria o número da descendência dele, ou seja, não tinha como contar. Aonde né? fala para a gente ler, porque é uma passagem muito boa. Deus manda, muda o nome... Será, Sara, que eu não anotei, mas foi aí então que começou a criar aquela expectativa pelo filho, né? Aquela expectativa pelo herdeiro. Certo. Não é isso? Eu quero ler essa parte, vai falando aí, ver se eu acho aqui. Onde fala ali da promessa para ele olhar para o céu? É Gênesis... Eu tinha anotado, mas acho que... 12, 13. E diz, peço-te que... Não é que não. Vive, aconteceu que entrando Abraão no Egito, vindo... Tá, depois a gente vê. Mas Deus manda Abraão olhar para os céus... 15? Isso, 15, verso 5. 15, 5, né? Diz assim, então o levou fora, eu vou ler o 14, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro. Ismael, né? No caso de Ismael, filho de Agar, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora, disse Abraão, vem cá, e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, e disse-lhe, assim será a tua semente. Deixa eu só consertar, na verdade, que ele está falando de Eliezer, né? Que ele tinha um sobrinho, ele não tinha filho, 12:7, né? E aí ele está falando de Eliezer, e aí que Deus falou que não seria o herdeiro dele. Eliezer, isso. E aí, então, que Deus falou que da sua entranha viria o herdeiro. E nem o Ismael seria, né? Nem Ismael seria. Seria Isaac. Seria Isaac. Ismael foi o jeitinho humano ali, querendo ajudar Deus. Né? Querendo ajudar Deus, mas Deus não precisa de ajuda. Exato. Né? E Deus mandou Abraão olhar para os céus e ver as estrelas. Assim seria a sua semente. Agora, para o céu, para o céu você pode olhar todo dia, não é isso? E toda vez que Abraão olhava para o céu, ele lembrava da promessa. Né? O diabo vai fazer de tudo para você esquecer da promessa. Você esquecer até que você é um cristão. Esquece até que vai para o céu. Então a importância, Salmo 1, meditar na lei do Senhor, lembrar todo dia, eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu vou para o céu, eu não sou do mundo. Lembrar todo dia, porque o diabo vai fazer esquecer, daí a pouco você perde a identidade. Eu sou igual o mundo, eu sou um dos tais.
Então, criar esta identidade. Todo dia eu estou lembrando, todo dia eu estou relembrando. Abraão, de ti vai sair a semente, de ti vai ser grande. Toda noite, Abraão olhar para o céu e via a promessa. Então, todo dia que a gente lê a palavra, a gente vai relembrando a promessa. Você vai se convertendo. O diabo vai tentando tirar, mas você fala, eu sou filho de Deus. Amém? Amém. Se eu mandou segurar, eu vou soltar agora, tá? Salta. Mas é exatamente isso, o irmão concluiu muito bem a questão de você estar relembrando a promessa. Agora Deus deu a promessa, né? Rejuvenesceu Sara, Abraão, veio Isaac, né? O filho tão esperado, e aí vem Deus e pede Isaac. É verdade. No cumprimento da promessa, Gênesis 17:5, Deus muda o nome de Abrão, aí você já sabe, para Abraão, né? Fica a pergunta, tem que mudar de nome? Aqui Deus mudou. Pastor, tem que mudar de nome para ser um cristão? O Velho Testamento sempre aponta para o natural, tipificando para o espiritual do Novo Testamento. Aquele nome lá do Velho Testamento que foi mudado, aponta para o Novo Testamento, o novo nascimento, troca de identidade espiritual. Nome espiritual, você deixa de ser um mundano e torna-se um cristão. Nome do homem nascido de novo é cristão. E lá era troca de nome virtual. Era um tipo, né? Tipo. Amém. Vem um novo nascimento, né? Isso. É claro que, né, você que vai colocar o nome do seu filho, o profeta fala, né, escolha um nome bom, que tem um significado. Aí ele fala, não coloca o nome de Elvis Presley, de Michael Jackson. Por que Elvis Presley? Elvis Presley tem um nome como que condenado ao inferno. Isso. Por que Deus não deixou Saulo conservar o nome de Saulo? Porque a palavra Saulo quer dizer perseguidor. Paulo mudou para Paulo. Paulo quer dizer perseguido. Então, mesmo no Novo Testamento, às vezes teve nome que para um cristão não caberia. É o caso do irmão Brana dizer, para um cristão não cabe ter esse nome Elvis Presley, que é um nome ruim. Exato. Bom, Ronaldo, o tempo está acabando, acho que não vai dar tempo de ver tudo, né? Mas vamos aqui um pouco na história de Isaac, né? Quando Isaac veio e Deus pediu em sacrifício. Como será que Abraão se sentiu naquele momento, hein? Sara... E assim, Deus já tinha testado Abraão tanto, e aí mais um teste, né? Agora sacrificar o filho. O senhor tem aí a escritura que fala? Gênesis 22:5, né? O senhor quer ler para nós, por favor? Não, 22, Gênesis 22, que ele pede, vamos aqui. Eu acho que é aqui, 22. Aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Eita, mas isso aqui, gente... Veja o verso primeiro. Tentou Deus a Abraão. Isso. Deus tenta alguém? Não. Mas a Bíblia diz que ele tentou Abraão. Quer dizer, ele mexeu com o sentimento de Abraão para ver onde estava o sentimento maior de Abraão, no filho ou no pedido de Deus. E foi isso que coroou Abraão como o pai da fé. Pai né? da fé. E ali ele mostrou, não é que Deus queria filho de Abraão. Para que Deus quer? Se Deus deu, para que ele quer de volta? Mas ele queria mexer com o sentimento de Abraão para ver aonde estava o foco maior de Abraão. No amor fileu ou no amor ágape, que é Deus primeiro. Deus em primeiro lugar. E às vezes nós cambaleamos em coisas muito menores na nossa vida, né? Às vezes Deus pede algo muito menor para você. Às vezes Deus pede coisas insignificantes em comparação a isso. E nós deixamos a desejar. Agora, o mais importante desse pedido é a fé de Abraão, mais uma vez, né, Rona? A fé que Abraão teve quando Deus pediu isso a ele. Ele deixou de ir ao monte? Não deixou. Levou tudo direitinho, chamou Isaac. Mas estamos finalizando, teve uma parte na Escritura que a história conta, você quer ler para nós, 22:5, que comprova a fé que Abraão tinha, que Deus resolveria aquilo.
né? Ele sabia o que tinha que fazer. Ele iria fazer, ele ia fazer. Ele passou nesse teste. Mas em momento nenhum ele duvidou que Deus iria dar um jeito nisso. Aqui é no momento que Abraão se prepara para subir o monte, né, para fazer o sacrifício. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso Isaque, iremos até ali, ao monte. E havendo adorado, tornaremos a vós. Plural, não foi singular. Plural. Ele sabia que ia voltar. Iremos os dois e voltaremos os dois. Ele sabia que Deus tinha pedido para ele matar o menino lá. Ele cria no poder da ressurreição do menino. Exatamente, não importa o que aconteceria ali. Ele tinha fé que Deus deu a promessa e Deus ia consertar essa situação. Se Deus deu o menino, Deus ia tomar o menino? Não, eu vou matar o menino lá e Deus vai ressuscitar o menino lá e iremos e voltaremos. Deus está me testando minha fé. Como diz aí, provando, como é que é? Diz, tentando, né? Testando. Isso, exatamente. Porém, eu vou ser aprovado, eu vou matar do jeito que Deus pediu. Só que Deus me deu, Ele não vai me tomar. Eu sei quem é Deus. Ele vai ressuscitar o menino lá e voltaremos. Fica aí, jovens. Nós iremos e voltaremos. Vocês não podem ir não, senão vocês vão espantar ver eu matando meu filho. Porque é um requerimento de Deus. Não contou nem para Sara, porque senão Sara fazia um bandolê terrível. Foi caladinho. E você está confiando na prova que Deus está te dando hoje? Você está falando assim, não importa a luta, mas eu vou vencer. Isso. Não importa a luta, mas eu vou sair dessa. Isso. Não importa a situação que você está, mas você vai levantar. Amém. E essa fé que você tem que entender, isso é questão de aceitar para você. Acreditar. Você recebe a bênção quando você acredita. Isso. Não é quando você pede, quando você fala, Senhor, me dá. Não, quando você acredita. Não e quando você supõe. Supor é uma coisa, acreditar é outra. Exatamente. Então, quando você acredita, você se sente paz. E se você está sendo atormentado, coloca paz no seu coração. Isso. Acredite, tenha fé. Deus é o maior de tudo. Ele é capaz de resolver qualquer problema e não importa qual seja, Ele vai te entregar isso. Apenas tenha paz no seu coração. Não se atormente por isso. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém. Então, com Abraão, aprendemos que é importante separar, né? Isso. Físico, às vezes mental, né? Criar ali. O caminho da vitória é se separar da incredulidade, do pecado e até mesmo de companhias às vezes, né? Para que você possa ouvir a palavra que vai cumprir na sua vida. Aprendemos ali na Abraão e Sara que quem tem menos fé tende a atrair o outro para baixo, em vez de elevar o outro para cima. E no monte... Por isso que no cônjuge, para se casar, tem que casar com o melhor do que você. Senão, se casar com o pior, ele vai te puxar. Verdade. Vai te puxar para baixo. Verdade. Mas, Ronan, domingo que vem, acho que não dá talvez o tempo para ocupar todo o tempo, mas vamos fazer o lado B de Abraão. Tem umas histórias muito boas que não deu para abordar aqui. Eu acho que vai trazer um grande ensinamento. A gente Muito lindo. termina muito lindo. E começa uma outra. Muito produtivo isso aí, muito produtivo. Muito bom. Quantos foram abençoados? Oremos. Meu Deus, meu Pai, nós, inspirando o Pai em Abraão, Abraão demonstrou a sua fé pela obediência ao Senhor. Que a nossa fé não seja apenas teórica, meu Pai, teoria, mas que ela se transforme em prática. Se transforme numa vida, meu Pai. Porque a partir daí o Senhor tem prazer em operar. E, ó Deus, que o Senhor opere nesta noite poderosamente. Que o Senhor tenha liberdade para usar o pregador, tenha liberdade, ó Pai, para operar no nosso meio. Jesus. Tirando tudo aquilo que não é do Teu agrado, ó Pai. E implantando em nós o Teu Espírito e a mesma fé, na mesma qualidade que o Senhor deu a Abraão. Sim. No nome do Senhor, nós Te agradecemos e suplicamos a Tua presença no nosso meio. Amém. Bonito.